Fala aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Uma dúvida muito comum de quem começa no mundo do Arduino é: como que eu faço para programar o Arduino? A gente muitas vezes vai lá na internet, pega soluções prontas, sem entender muito bem o que a gente está fazendo, sem entender muito bem a lógica, mas eu considero muito importante que você tenha pelo menos alguma noção básica da programação do Arduino, até para você poder fazer suas próprias aplicações. E é isso que a gente vai discutir com você hoje neste vídeo. Tá? Então a gente vai apresentar para você o ambiente de programação do Arduino, né, a IDE do Arduino, como que instala, como que configura uma placa do Arduino. Nós vamos começar a fazer um primeiro programa, tá? Vamos conectar no nosso Arduino e vamos ver a coisa acontecer. Então vamos lá? Vamos ver como é que essa coisa funciona? A ideia do Arduino é o ambiente de programação do Arduino, tá? É um ambiente de desenvolvimento que é onde a gente vai fazer a programação. Então a gente entra lá no Arduino, www.arduino.cc, tá? E aí, lá no site do Arduino, né, ele vai apresentar para você as placas que ele tem, ele vai falar para você algumas coisas, ele vai vender, ele tem a loja deles lá também, eles têm uma documentação muito legal. Sempre que eu tenho dúvida, que eu esqueço algum comando, tenho que lembrar, eu entro aqui direto, tá? Porque às vezes você entra ali na internet, a coisa está um pouquinho poluída demais, tem tanta informação que você não consegue catar rápido o que você precisa. Então ele tem uma documentação, tem um blog, tem uma comunidade muito ativa. E aí, basicamente, você vem aqui em Software, e aí você vem aqui, ó, Downloads Arduino IDE. Tá? E aí você tem aqui os seus sistemas operacionais, o Windows 10, instalador do Windows em MSI, o Linux, se você estiver usando se você quiser o App Image, né, que aí ele não precisa nem instalar. Se você quiser instalar também no seu sistema operacional, tem jeito, tá? Então, também tem propaganda no meio, deixa eu tirar isso daqui. Né? Tá? Você vem aqui, Arduino IDE, escolhe o seu sistema operacional e instala, tá? E faz a instalação normal, sem segredo. Naturalmente, eu não vou fazer esse passo de instalação, porque não precisa, tá? Eu já vou abrir aqui direto a IDE do Arduino para vocês verem. Então, esse aqui é a forma como ele abre o Arduino para você, tá? Então, é aqui que a gente faz a programação do Arduino. É óbvio que tem outros ambientes para ver se a gente fazer essa programação, tá? Mas eu diria que a ideia do Arduino ela é bastante interessante para quem está começando e funciona muito bem, tá? Então, a gente não precisa fazer nada diferente disso, não. Tá legal? Então, quando você instala e abre, tá aí. Esse aqui é o Arduino, tá? É aqui que a gente vai fazer a programação. Eu preciso pegar nessa IDE e achar o meu Arduino. Então, eu tenho que pegar esse cara aqui e esse cara que está aqui na minha mão, o Arduino que está aqui, né? Aqui, ó, este carinha. E eu tenho que ligar na porta USB e fazer essa IDE conversar com ele, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é a seguinte. A gente vai ligar o USB, tá? Então, vou voltar aqui para o Zoom, tá? Perdão. A gente vai ligar aqui, ó, numa USB no meu computador, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Puf. Tá legal? Quando você ligar o seu Arduino no computador, no laptop, né, você vai ver que vai acender uma luzinha aqui, ó, essa luzinha de alimentação, tá? Essa luzinha verdinha aí que vocês estão vendo, tá? Ela é para falar para você que o seu Arduino está conectado com uma tensão externa, que é a tensão que está vindo lá da minha USB. Tá legal? Então, você pegou o seu computador, uma porta USB, ligou lá no seu Arduino. Qual que é o próximo passo? No próximo passo, você vai vir aqui na IDE e você vai ter que fazer a sua IDE comunicar via USB com o seu Arduino. Então, basicamente, você vem aqui em Tools, tá? Aí você vem aqui em Board, e aqui você tem Arduino AVR Board. Você tem uma galera de placas Arduino. Todas as placas Arduino, praticamente todas as placas Arduino que você tem disponíveis estão aí nessa lista. No nosso caso, como a gente está usando uma placa Arduino Nano, você tem que vir aqui procurar o Arduino Nano e setar ele aqui, ó, Arduino Nano. Quando você faz isso, você já está dizendo para o seu computador que a placa que você está ligando no seu laptop é uma placa Arduino Nano. Se você troca isso, não vai funcionar. Ele está esperando, ele tem um protocolo de comunicação, ele tem um bootloader, ele tem tudo preparado para fazer com o Arduino Nano, tá? Bom, aqui embaixo você vai ver que aparece aqui, ó, Arduino Nano. Então ele já sabe que a placa que você está tentando comunicar é um Arduino Nano, só que ele está dando not connected, ou seja, não está ligado ainda. Para ligar, você precisa ir lá em Tools novamente, falar qual que é a porta de comunicação serial em que esse Arduino está ligado. Se você tiver só um Arduino ligado numa porta serial, numa porta USB do seu computador, ela vai aparecer ali. Ali, no caso, é a COM6 do meu computador, tá? Então, a COM6 é a porta USB que eu estou ligando no meu Arduino.
Se tiver vários Arduinos ligados, aí naturalmente cada Arduino pode estar ligado numa porta serial, numa USB diferente. Mas no meu caso aqui eu só tenho ele ligado, ele está na COM6. Se eu der um Enter aqui, olha lá, ó, ele vai falar para mim, ó, Arduino Nano on COM6. Então ele já falou que ele está ligado na porta 6 da USB, né, de protocolo 6, e é um Arduino Nano que está ligado. Pronto, seu Arduino ele já está conectado com o seu computador. Um teste que a gente sempre faz antes de fazer qualquer coisa para saber se está legal é colocar um exemplo do Arduino para funcionar. Então a gente vem aqui em Tools, File, lá em File, tá? E aqui o Arduino tem uma sequência de exemplos que ele te permite já todo modelado, todo programado, bonitinho para você testar. Então tem tudo aqui, tem sensor, tem display, tem como que você opera string, USB, né? Se você quiser fazer alguma coisa com SPI, já tem ali também, entrada analógica, entrada digital. Então ele tem uma galera de exemplos que ele já entrega para você de mão beijada, já codificado. Então se você abre um exemplo desse, ele já vai entregar, inclusive, ele já vai abrir o código do Arduino que faz aquilo. E um que eu sempre costumo usar, eu acho que todo mundo que mexe com Arduino é o primeiro que testa, tá? Para saber se a placa está conectada direito, é o Blink. Então a gente vai lá em Basics, Blink. O que esse Blink vai fazer? Ele basicamente vai gerar um pisca-pisca no seu Arduino. Lá na placa Arduino, além daquele LED de alimentação que acende quando você liga, ele também tem um LEDzinho que pisca por meio desse Blink. Então esse Blink ele tem um LEDzinho que você pode programar internamente para acessar esse LED para ele fazer alguma coisa. Piscar, acender, apagar e acender, fazer aquele fade in, fade out, né? Então esse Blink aqui, quando você clica nele, ele vai abrir uma nova instância aqui, tá? Aí, ó. Esse programa, ele tá falando aqui para você, né? Vou aumentar aqui um pouquinho para vocês verem. Tá? Aqui, ó. Ele está explicando o que ele faz. Basicamente, o que ele vai fazer? Ele vai pegar aquele LED interno lá, ele vai acender por 1 segundo e ele vai apagar por 1 segundo. Tá? E aqui ele tem toda a comunicação, tudo que ele está fazendo, que eu não vou mostrar para vocês. Isso aqui é só para a gente testar se o Arduino está funcionando ou não. Então a gente foi lá, Basics, Blink. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai chegar aqui, ó. Verify. A gente vai dar esse Vzinho para ele fazer uma verificação no código. Aí ele vai abrir ali embaixo para você uma telinha de output que ele vai mostrando as informações que ele está coletando durante esse processamento. Ele vai ver, está compilando o sketch, ele está vendo se tem algum erro de sintaxe no seu sketch, né? Para saber se está tudo em cima. Tá legal? Se der algum erro, ele vai te falar ali embaixo naquela telinha preta. Se não, ele vai falar, beleza, compilei legal. Olha lá, ó. Compilou legal, tá? Ele está falando o tanto de memória interna que ele está usando lá do Arduino para mandar essa informação para ele. E uma vez que você fez essa compilação, você pode mandar ele fazer o upload, que é essa setinha aqui, ó. Essa setinha, à direita, ele vai fazer o upload deste programa lá no Arduino. E uma vez que ele fez esse upload lá no Arduino, o código já está lá. Então, você não precisa mais da USB para operar o Arduino para essa função. Você só precisa colocar 5 volts no Arduino. Ele já vai fazer isso. Então, ele está fazendo o upload. Done uploading, então ele já fez o upload, e aí se eu mostrar para vocês aqui, deixa eu tocar aqui para vocês verem, zoom, eu vou chegar pertinho, e olha lá, você vai ver o LEDzinho azul acendendo e apagando, olha lá, tá? Então o verdinho é a alimentação, e o azulzinho, ele está acendendo e apagando o LED. Então é o primeiro programinha que eu sempre rodo para saber se eu estou conseguindo comunicar com o meu Arduino legal. Então, instalo tudo, faço aquele passo lá da instalação da placa e da comunicação, e aí depois eu vou lá e jogo esse Blink para saber se ele está fazendo legal. Fez legal? Beleza, não preciso mais desse Blink aqui, tá? Então, eu não preciso mais desse Blink aqui, tá? Posso fechar ele, porque ele já está lá carregado no Arduino. Agora, a gente vai começar a fazer a nossa brincadeira, que é o nosso projeto, tá legal? E aí, para esse projeto, vamos lá. Eu preciso primeiro entender um pouco de como que são as coisas nessa IDE. Como que a gente opera as coisas. Tá? Então, essa ideia aqui é basicamente um ambiente de programação do meu Arduino. E aqui a programação, ele usa a linguagem C. Mas é uma linguagem C mais simplificada, tá? Para ser bem simplesinho mesmo, tá?
Então, quem já fez lá Prog 1 não tem dificuldade para programar o Arduino, tá? É basicamente aquelas mesmas diretivas com aquelas mesmas sintaxes que vocês já aprenderam lá. Basicamente aqui no Arduino, que aqui é nosso sketch de programação, a gente tem 3 partes do que a gente tem que entender. A gente tem aqui o que a gente chama de cabeçalho do código. Esse cabeçalho do código é igual ao cabeçalho de código lá do C, tá? É um cabeçalho em que se eu precisar chamar uma biblioteca de um sensor, por exemplo, vou usar um sensor GPS para ligar aqui no meu Arduino. O sensor GPS, para ele fazer o que ele precisa fazer, ele tem que carregar muito programa, ele tem que carregar muita informação, muito programa com tratamento de dado. E se a gente fosse carregar isso tudo no nosso programa, ia ficar um programa gigante. Então, como que a gente faz? A gente cria uma biblioteca. Vou usar um display diferente, eu tenho que passar a biblioteca daquele display. E a gente passa isso tudo aqui, né, com aquele include lá do C, né, aquele include biblioteca que a gente vai usar. Uma outra coisa que é legal a gente fazer no cabeçalho é quando eu quero colocar variável global. Então, quando eu quero criar uma variável, um número, uma variável, que ela vai ser operada por todas as funções do código, mesmo que eu coloque uma função interna, eu chamar aquela variável vai ser operada e vai carregar, operar o valor global. Então, sempre que eu quero carregar uma biblioteca ou chamar um valor global, eu chamo no cabeçalho, tá? Aí, o Arduino ele entrega para você 2 funções básicas que você tem que prestar atenção no que você está fazendo. Ele tem a função void setup e a função void loop. Então, como é uma função void, ela não entrega valor nenhum, tá? Ela simplesmente chama a função, executa o que está lá dentro e sai sem entregar valor nenhum. A void setup, ela só roda uma vez. Então, quando você roda o algoritmo, o programa do Arduino, tá? O que o Arduino vai fazer? Ele vai rodar primeiro o cabeçalho, depois ele vai rodar essa função setup uma vez. O que tiver ali dentro dessa função setup, ela vai fazer uma única vez. Fez aquela sequência que está ali no setup, ele cai fora do setup e vai para a função loop. A função loop, ela é uma função que ela é diferente da setup, tá? Ela circula. Então, na hora que ela entra na função loop, o programa ele entra na função loop, ele faz linha por linha da função loop, e quando ele chega no final da função loop, ele volta para o início da função loop. Então, ele fica fazendo isso em ciclo. Tá legal? Então, você tem 2 funções básicas, ele já te entrega isso, void setup e void loop. O setup ele roda uma vez, roda primeiro que o void loop, tá? Então, ele roda uma vez, e o void loop ele vai ficar rodando essa função, executando tudo que ele está lá dentro em ciclo. Tá? E ele vai fazer isso indefinidamente até você tirar a alimentação do Arduino. Então, uma vez que você fez esse código e implantou no Arduino, ele vai fazer o cabeçalho uma vez, vai fazer o que está no setup uma vez e vai fazer o que está no loop em sequência até você desligar a alimentação dele. Tá legal? Então, essas 2 funções são bem interessantes e é aqui que a gente começa. Muito bem. Então, vamos começar do básico. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu vou criar uma variável aqui que ela chama int. Toda variável no C eu preciso falar o tipo dela na hora que eu estou definindo, tá? Então, eu estou falando que é uma variável inteira, tá? Eu preciso dar o nome dessa variável, pessoas na loja, por exemplo. Tá legal? E eu tenho que dar ponto e vírgula. Todo comando de C tem que terminar com ponto e vírgula no fim da linha. Se você não colocar o ponto e vírgula e descer para a próxima linha e continuar fazendo o código, ele é diferente do Python. O Python, se você der um passo para baixo, ele interpreta que aquela linha é um comando único e a outra linha é outro comando. No C, não. Você precisa dar o ponto e vírgula. Então, não adianta só vir aqui e dar Enter para ir para baixo. Tem que colocar lá o ponto e vírgula. Não pode esquecer isso, hein? É a principal fonte de erro em C nas provas. Então, você não quer errar C lá na matéria de prog com o seu professor, não esquece esse maldito ponto e vírgula. É a coisa que ele mais gosta de cortar. Tá? Entre outras cositas más. Bom, então eu tenho aqui o int, né? Int pessoas na loja. E aí, o que eu quero fazer? Aqui na função setup, eu vou colocar um valor inteiro nessa variável. Por exemplo, é o início do dia, tá? Então, eu vou colocar aqui pessoas na loja igual a 0. Ponto e vírgula. Aí o que o programa vai fazer? Ele vai pegar aquela variável, criou lá no cabeçalho. Int, estou falando que é uma variável inteira, pessoas na loja é o nome da variável, tá? E lá no setup, que ele vai rodar uma vez, que vai ser no início do dia, ele vai falar assim, o cara ligou o Arduino, tem 0, né, clientes na minha loja. Pessoas na loja igual a 0.
tá? E aqui no loop, o que eu vou fazer? Aqui no loop eu vou fazer o seguinte, eu vou incrementando isso, só incrementar, só somar 1 nesse número, para eu ver, né, crescendo esse número, tá legal? Então eu vou vir aqui, pessoas na loja, e aqui eu tenho duas opções de incremento. Eu posso simplesmente fazer aquele incremento mais tradicional, tá? Pessoas na loja é igual pessoas na loja mais 1, ponto e vírgula. É uma forma de incrementar. Ou seja, eu pego aquele número pessoas na loja e somo 1. Como ele vai fazer isso recursivamente porque ele está dentro do loop, cada vez que ele passar nesse loop, ele vai somar 1 nesse valor, né? Essa forma de fazer a contagem, né, de fazer o incremento, é a forma que gasta mais recurso dentro dos incrementos que tem no C. Então, para que eu tenho que pegar a variável, pensa do ponto de vista do computador, tá? Ele tem que pegar essa variável que está guardada, ele tem que mandar isso para um registrador, aí ele tem que somar 1, jogar no outro registrador. Então, isso é um processo que consome recurso do processador. Tem um outro comando que ele é mais interessante quando a gente está fazendo só o incremento ou decremento da variável. A gente escreve o nome da variável e mais. Quando a gente coloca esse mais, ele está fazendo a mesma coisa. Ele está incrementando pessoas na loja de um valor. Só que incrementar pessoas na loja de um valor de uma forma mais orgânica. Ele faz isso, é como se estivesse incrementando o próprio registrador onde aquela variável está. Isso é muito mais rápido para fazer do ponto de vista de microcontroladores, tá? Então, quem está estudando lá C, de uma forma um pouco mais, né, microcontroladores, esse passo aqui de fazer o mais, ele consome menos recursos, né? Ele é mais rápido, tá? Eu posso pegar isso aqui e enviar já para o meu Arduino. Como que eu faço isso? Mesma coisa, eu venho aqui, faço a verificação do código, né? Ele vai lá, vai verificar o sketch, ele vai ver se tem algum erro de lógica nesse sketch, tá? Não tem. E aí eu vou pegar esse código e vou mandar para o Arduino. Upload. Beleza, o código já está lá no Arduino. Então, se eu for mostrar para vocês agora o Arduino, vou mostrar aqui para vocês, tá? Olha aqui, ó. Você vai ver que a luzinha azul que estava piscando antes do nosso blink, ela parou de piscar, não parou? Parou. Por quê? Porque agora eu carreguei um outro programa. Eu não estou carregando mais o blink, eu não estou mais mexendo com o LED. Eu estou simplesmente lendo, quer dizer, estou incrementando o número que está lá dentro. Só que o Arduino não faz nada com isso, quer dizer, você não consegue enxergar nada, porque ele está fazendo isso lá internamente. Tá? Então, para eu acessar essa informação, para eu ver ele incrementando de fato, eu tenho que ver o que ele está fazendo, ou seja, eu tenho que ter um display, eu tenho que ter uma forma de enxergar isso. Então, a gente vai voltar lá na IDE. Beleza? E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar alguns incrementos a mais dentro desse Arduino. Primeira coisa que a gente vai fazer. Ora, vamos ver aqui o código do loop. Ele está fazendo esse loop aqui feito doido, ele está circulando desse loop. Então, cada vez que ele passa aqui é microsegundos, ele faz aqueles comandos todos, em microsegundos ele volta. Se eu colocar isso numa tela ou no display para eu ver, eu não vou ver nada, eu vou ver os números mudando feito doido. Então, eu preciso fazer que cada vez que ele faça esse loop, ele faça e espere um tempo. Ele chegue no final, espera um tempinho e faz de novo. Para fazer isso, a gente vai usar um comando que a gente chama delay. Tá? Então, eu vou apagar aqui. A gente vai vir aqui, delay. E aqui eu vou colocar uma quantidade de tempo em milissegundos que eu quero que ele espere. Eu vou colocar aqui 1000 milissegundos. Ou seja, quando ele incrementar o pessoas na loja, ele vai esperar 1 segundo para voltar e incrementar de novo. Tá? Então, se eu deixar o loop aqui do jeito que ele está, ele vai fazer isso tão rápido que eu não vou enxergar nada. Então, agora ele vai estar fazendo isso de 1 em 1 segundo. Ele entra no loop, faz pessoas na loja, incrementa e espera 1 segundo para incrementar de novo. Além disso, eu quero ver o resultado na tela, né? Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou colocar uma diretiva aqui para eu conseguir enxergar esse valor aqui na tela do computador. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou colocar uma diretiva, e como eu estou comunicando com o Arduino via USB, eu estou fazendo uma comunicação serial. Então, basicamente, o que está acontecendo? O Arduino está fazendo a conta lá dentro dele, e eu quero pegar o resultado da conta dele e mandar para uma tela que eu vou gerar aqui no computador.
Então ele vai pegar aquela informação que está lá dentro, ele vai passar pelo canal serial da USB e eu tenho que fazer com que o computador leia essa informação do canal serial. Então, para isso, a gente vai usar uma diretiva que é a comunicação serial do Arduino, que a gente vai usar muito, tá, pessoal? Então, aqui no setup, eu tenho que inicializar essa comunicação serial. Então, eu vou usar a diretiva serial.begin, tá? Que ela, basicamente, ela fala para o Arduino o seguinte: olha, pega as informações que eu vou pedir para você mandar e manda pela USB para mim com uma taxa de 9.600 bits por segundo. É o baud rate, tá? Então, eu preciso definir esse baud rate aqui exatamente para o computador conseguir conversar com o USB. O baud rate que eu coloco lá na USB, lá no Arduino, tem que estar compatível com o baud rate do computador que ele vai ler. Esse 9.600 tem vários valores que você pode colocar, tá? Mas geralmente a gente, para a maior parte das aplicações, bota ali o 9.600 mesmo, que ele funciona bem direitinho, tá legal? Então, lá na diretiva setup, eu vou mandar ele inicializar a comunicação serial. Eu uso esse comando serial.begin 9.600, tá? E lá no loop, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para ele imprimir na tela do computador o valor de pessoas na loja. E aí eu vou usar o seguinte comando. Serial.print, tá? Esse serial.print, o que eu estou mandando ele fazer? Pega e escreve o que o Arduino está te mandando pela saída serial na tela do computador. E a gente vai fazer isso das duas partes. A gente vai colocar aqui entre aspas. Sempre que eu colocar entre aspas, é um texto que eu estou querendo passar na comunicação serial. Então eu vou colocar lá número de pessoas na loja é igual, beleza. Então ele vai pegar número de pessoas na loja e vai escrever na tela do computador. Mas quem está fazendo isso é o Arduino, ele que está executando isso lá, ele está executando esse comando e está mandando isso para o computador. E aí ele vai pegar esse texto e vai imprimir numa linha da tela do meu computador. Vou mostrar para vocês daqui a pouco. Agora, o que eu quero fazer? Eu quero pegar e escrever o número de pessoas. Eu quero escrever aquele número, pessoas na loja, no computador, tá? Então, eu vou mandar o Arduino comandar serial.print o nome da variável. O nome da variável é pessoas na loja. Ponto e vírgula. Então, o que ele vai fazer? O Arduino vai mandar o computador escrever na tela número de pessoas na loja é igual, ou seja, é um texto, por isso que eu tenho que colocar entre aspas. E depois, ao lado desse texto, ele vai escrever a variável pessoas na loja. Ele vai pegar pessoas na loja e vai jogar lá essa variável e vai jogar na tela do computador. Do jeito que está aqui, ele vai sempre imprimir as coisas uma do lado da outra, sequencial, na mesma linha. Sempre que eu colocar serial print, eu pego aquilo que está dentro do serial print e mando para aquela linha. Tá? Então, se eu deixar do jeito que está aqui, a cada segundo ele vai pegar número de pessoas na loja. Ele vai pegar 1, 2, 3 e vai colocar tudo do lado da outra. Número de pessoas na loja igual a 1, número de pessoas na loja igual a 2, tudo um do lado da outra. Se eu quiser quebrar a linha, na hora que eu mandar a informação para a tela, eu vou chegar aqui logo depois do número da variável pessoas na loja, eu vou colocar o comando serialprint ln. Quando eu dar o serialprint ln, o que ele faz? Ele imprime aquele valor que o serial está mandando e depois que ele imprimir, ele pula para a próxima linha. Então, ele pula para a próxima linha, fecha a sequência do loop, volta para o começo, incrementa de novo e aí ele escreve tudo de novo. Número de pessoas na loja é igual pessoas na loja. Tá? Pronto. Então, agora a gente já consegue escrever a variável, incrementar a variável e mostrar o valor da variável. Vamos fazer o upload lá para o Arduino. Então, ele está fazendo o upload. Vamos ver se não vai ter nenhum erro de código. Maravilha. Sem erro. Done uploading. Então, agora, o Arduino, o que ele já está fazendo? Ele já está incrementando aquela variável e ele está mandando a variável o tempo todo para ser mostrada aqui pelo computador. Ele está espetando o computador e está falando assim, leia o seu USB, pega isso que eu estou mandando para você e guarde isso aí no seu USB para você fazer alguma coisa. Só que o que a gente quer ver o valor, né? A gente quer ver o valor da incrementação. Então, a gente tem aqui uma ferramenta, Tools, Serial Monitor, ou seja, monitor serial. Esse monitor serial, o que ele vai fazer? Ele vai acessar a entrada serial do computador
E ele vai lendo as informações que o computador está mandando, que o Arduino está mandando para ele. Então você está vendo lá, número de pessoas na loja igual a 10, 11, 12, 13. Ou seja, quem está fazendo essa conta é o Arduino. Ele só está mandando essa informação para a porta serial USB e o computador está pegando essa informação via o serial print, então ele está imprimindo o número de pessoas na loja, depois ele está imprimindo a variável, está pulando para a linha de baixo. Quem está fazendo toda essa operação é o Arduino. O computador ele só está pegando essas informações e mostrando na tela para vocês aqui no serial, no monitor serial. Tá? Então, o monitor serial é bem interessante, porque eu, por exemplo, não preciso do display. Eu posso vir aqui e ver o número de clientes na loja sem ter que colocar um display no meu Arduino usando o computador. Ah, tá, mas o computador está ligado no USB lá no Arduino. Tá, tudo bem. Se você quiser fazer isso por meio de display, não tem problema. Tem displayzinhos que você coloca lá no seu Arduino, ele faz a mesma coisa sem precisar, né, do computador. Muito bem, então hoje você teve uma introdução bastante bacana a respeito da ideia do Arduino. Já conseguimos aí discutir o nosso primeiro programa, algumas diretivas muito importantes que vão fazer parte do seu dia a dia na programação do Arduino. Já fizemos também a conexão deste programa com o Arduino, já vimos como que ele opera. E esse vai ser o primeiro de muitos passos que você vai ter que implementar para fazer uma aplicação Arduino vencedora, tá bom? Se você gostou do conteúdo, eu te convido para se tornar parceiro do nosso canal, se inscrevendo no link que está logo aí embaixo. Também ativando as notificações para você ficar sempre ligado nas coisas que a gente for postando, tá? E aguardo você numa próxima vez. Um grande abraço, até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.